Olá, pessoal! Meu nome é Raquel de Mello, eu sou psicóloga e resolvi fazer um vídeo hoje para o canal Sexualmente e Corpo sobre a raiva. Mas antes de falar especificamente da raiva, eu quero falar sobre as emoções. As emoções são feitas para nos proteger. Quem já viu aquele filme Divertidamente? Toma essa! Nós nascemos com aquele pacotinho que tá ali de emoções no nosso cérebro de bebê, que são a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o nojinho. A gente vem com esse pacotinho no nosso cérebro de bebê e a partir do momento que a gente vai crescendo, esse pacotinho vai sendo sofisticado de acordo com o que nos ensinam, de acordo com as nossas vivências. Por exemplo, a soma hoje em dia que eu digo em tempo de corona tem acontecido muito isso. Tédio, frustração e raiva pode ter um comportamento X. Tédio, frustração e raiva pode ter um comportamento X violento. Então a gente pode escolher o resultado das nossas emoções. Qual é o nome disso? O nome disso é regulação emocional. O que é isso? É como se fosse aquele botãozinho do rádio que a gente vai aumentando assim. Quando a gente tem alguma emoção, elas servem para nos proteger. Então por que a gente não regula, não coloca ela de um jeito que ela seja bom pra gente, para as nossas relações e para o mundo? A gente pode fazer isso. Eu vou falar um pouquinho disso, então a gente pode aprender isso pra gente ter bons relacionamentos e ter sentimentos que sejam a nosso favor, que a gente consiga se proteger. Então vamos lá. A raiva, ela tem dois mitos importantes. Primeiro, as emoções elas realmente são produtivas, mas às vezes as pessoas falam que muita raiva é produtiva. Não, na verdade a gente tem que regular a raiva de um jeito que não nos faça mal e de preferência que a raiva passe. Porque a raiva realmente, cada vez que a raiva aumenta, o nosso processamento cognitivo, como é que eu vou dizer? A nossa esperteza, a nossa capacidade de entendimento, ela vai diminuindo cada vez que a raiva sobe. Eu que trabalhei com psicologia do esporte, não conseguia entender como é que os treinadores queriam, ao mesmo tempo, eles queriam deixar os nossos jogadores do nosso time produtivos, e aí contava alguma história que o adversário falou para botar raiva neles, o famoso sangue nos olhos, tal, mas ao mesmo tempo, também erradamente, ensinava aos jogadores a fazer coisas dentro de campo para o adversário ficar com raiva. Então ele mesmo não entendia, não chegava à conclusão de que isso é uma contradição. E mesmo nos esportes de contato. Até no MMA, a raiva é prejudicial. Ele precisa estar sem raiva nenhuma, de preferência, daquele adversário, para que ele consiga pensar e se concentrar de um jeito produtivo ali. As pessoas pensam exatamente o contrário, mas só a gente dar uma olhada nas brigas de rua. Até lutador profissional, quando vai brigar na rua, você vê as coisas totalmente desconexas, o troço uma bagunça, né? Um negócio que não dá em lugar nenhum, não tem técnica, não tem nada. Por quê? Porque a raiva tá enorme. Então a raiva, ela não é em alto grau, ela não é produtiva como as pessoas pensam, nem para se proteger. Agora, o segundo mito sobre a raiva é que a gente precisa colocar para fora. E isso vem também de duas opções que a gente pode ter em relação ao que a gente vai fazer com as nossas emoções. A gente pode suprimir e a gente pode colocar para fora e trabalhar. O que significa trabalhar as emoções? A gente pode chamar de trabalhar, manejar, gerenciar, organizar, pode dar qualquer desse nome. O nome que a gente precisa evitar é o controlar. Por quê? Porque a gente não tem esse controle, volta e meia a gente acha que tem, a gente perde e a gente vem com uma emoção a mais chamada frustração. Então, voltando ao explodir. Quando a gente explode, significa que a raiva ultrapassou todos os limites e ela chegou ao ponto da gente extravasar.
E aí parece que extravasou igual água, saiu da caixa d'água, pronto, tudo vai ficar bem. Nesse meio tempo do extravasar, muita coisa pode acontecer. Você pode brigar com uma pessoa, você pode dizer palavras que você não queria dizer. Então, nesse livro aqui, O Surpreendente Propósito da Raiva, ele fala sobre a comunicação não violenta, que é você colocar a sua raiva para fora, mas antes dela crescer. Então, qual é o ideal? Ideal é você não deixar a raiva crescer, você transformar ela antes de crescer. Que eu realmente ouço de muita gente, eu vou socar as almofadas, então. Mas que mal tem socar uma almofada? Que mal tem a gente dar socos? Eu me sinto tão bem dando soco no saco de areia, pensando no meu chefe. Que mal tem isso? Seria ruim se eu fosse lá e batesse no meu chefe. O mal que tem isso é o seguinte, você não aprendeu. Quando você só vai aprender duas coisas. A suprimir, que é botar para baixo do tapete, que é muito útil, exatamente com o chefe. A gente fica com raiva em certas situações no trabalho, que a gente precisa fazer a famosa cara de paisagem, e a gente suprimiu, colocou para debaixo do tapete e a vida segue. Só que o suprimir tem essa vantagem enorme, socialmente falando, com pessoas que você não tem um envolvimento emocional muito forte, que não vai perdurar na sua vida. Porque o que a gente vai fazer com a raiva também diz muito de quem é aquela pessoa que você sentiu raiva. Se for uma pessoa no meio da rua, é bom pra você, pro seu sentimento, você cuidar da sua raiva. Mas essa pessoa vai embora mesmo, então fica mais fácil. Agora, com as pessoas que você lida no dia a dia, é que você precisa aprender. Então, as duas opções são suprimir a raiva, que a gente usa em respostas rápidas e sociais, mas não adianta, aquela sujeirinha debaixo do tapete vai continuar ali. E a segunda opção, que é a que eu estava mencionando, que era a gente trabalhar essa raiva. Como finalmente trabalhar essa raiva? Primeiro lugar, ter a noção de que ela não pode crescer. Se a gente crescer, a gente perde totalmente o manejo daquilo. Então, como a gente vai trabalhar? Primeiro, a raiva vem de um pensamento muito forte sobre injustiça. Então, se você tá com a sua esposa ou seu marido, por acaso você sente raiva dele, e aí você coloca algumas coisas além disso. Você me fez de idiota, você me fez de boba. Quando você coloca isso, a outra pessoa se sente agredida, porque provavelmente ela não teve aquela intenção, mas você já acusou. Isso foi considerado um ataque, a outra pessoa vai contra-atacar, e talvez isso não tenha fim. Ataque, contra-ataque, aí começa a pegar as coisas do passado, misturar, e nada se resolve, aí a raiva cresce. Então, em primeiro lugar, se você perceber que a raiva é muito grande, afaste-se do gatilho, porque existe a diferença. O gatilho da raiva não é a causa da raiva. Então, se afaste do gatilho da raiva quando você puder e comece a refletir sobre a causa da raiva. E aí você pode refletir, ele está querendo me fazer de idiota? Você começa a refletir. E aí o que você busca? Respirar. Se a raiva baixar, você volta a entrar em contato com essa pessoa e você conta para essa pessoa que você sentiu raiva dela e que você gostaria de resolver aquilo. Então você tem que ter empatia pela pessoa que te causou raiva. Mas o que é empatia? Colocar no colo? Não, você precisa entender o que levou, qual foi a cadeia, o que aconteceu ali que levou essa pessoa a ter aquela atitude. Algo além de fazer você de bobo. Você gera alguns pensamentos de algumas hipóteses. E o que você vai buscar? Você vai buscar uma negociação. O que a gente pode fazer com essa situação? Que, por exemplo, se uma pessoa atrasa, você estava em casa esperando, e aí os pensamentos são esses, né? Por que você me fez de boba? Por que você me enganou? Por que você não contou que você ia atrasar? E aí você
respira, tenta entender o que aquela pessoa pode ter feito para ele mesmo e que não seja te fazer de boba, porque a princípio esse é o dedo que você aponta e acusa, e você vai negociar com a pessoa, você vai ouvir o que aquela pessoa tem para te dizer. E no final, o mais importante é a busca por justiça e não vingança. Porque se você ficar com essa noção de vingança, você com certeza vai partir para o ataque e a outra pessoa ou ela vai fugir ou ela vai partir para o contra-ataque. E ninguém chega a lugar nenhum. Então é importante que você se coloque no lugar da pessoa, respire e você negocie com essa pessoa o que aconteceu lá. O que foi que gerou aquele comportamento? O que apertou esse gatilho da raiva em você? E não deixe a raiva crescer, não alimente a raiva com pensamentos que desvalorizam tanto a outra pessoa quanto você. Porque se ela crescer, nada... Lembra que eu falei que a nossa mente não funciona muito bem com a raiva? Então nenhuma decisão é para ser tomada com raiva, porque não vão ser decisões baseadas em fatos e evidências. A raiva contamina as decisões da gente, então a gente não pode deixar ela crescer. Por isso que quando a gente vai socar a almofada, socar um saco de areia, a gente simplesmente está deixando a raiva tomar conta, mesmo que não cause um efeito muito negativo, mas ela tomou conta de você e você perdeu totalmente. Aí sim, você perdeu totalmente o controle e você perdeu totalmente a oportunidade de manejar a raiva e transformar ela em algo muito bom para você e para as pessoas que cercam você. Ultimamente eu tenho ouvido muito a mistura das emoções. Eu tenho sentido um mix de emoções. Então dê nome às suas emoções. Dê nome. No começo eu falei tédio, frustração e raiva. Ela pode se transformar em quê? Em arte, que antigamente Freud chamava de sublimação, os psicanalistas chamam até hoje de sublimação, ou elas podem se transformar em violência. Então, dependendo do destino que você dá às suas emoções, eles podem ser funcionais ou não, tá bom? Por enquanto é isso. Tchauzinho, até o próximo vídeo.